aí, meus queridos alunos? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem, seguindo aquelas regrinhas básicas de saúde, ficando em casa, lavando bem as mãos e passando álcool gel. E se por algum motivo você for sair de casa, utilize a máscara. E eu sempre falo isso, você já sabe, porque eu me importo com vocês. Já inscrito no nosso canal? Não? Olha aqui do lado. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e dá aquele joinha. E se possível, compartilhe esse vídeo. E tem também o Instagram da aba. Segue lá, gente. Meus amigos, continuamos com a saga podcast. Você assistiu o vídeo da faixa etária anterior? Você viu que a vinheta do programa está pronta? A vinheta do podcast está pronta? Não? Então acessa lá. Depois desse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para você acessar, tá bom? E o que iremos fazer hoje? Hoje eu trouxe o início do nosso roteiro. Porque já temos o nome do podcast e o tema. Então, eu comecei a desenvolver já o roteiro. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só o início do nosso roteiro, do podcast ABA. Então temos daquele jeitinho colunado que eu expliquei para vocês. Primeira parte da técnica, segunda parte da fala, a terceira é o áudio que será inserido por um BG ou alguma outra coisa, e a outra, o tempo que dura cada um. Eu já tenho algumas coisas, o que está em ponto de interrogação é porque eu ainda não decidi, não está pronto ainda. Tá? Então olha só, começamos com a vinheta inicial, não era isso? Isso mesmo, e ela tem 15 segundos, que você pode conferir no vídeo anterior, como eu falei. Depois, a apresentação do Rafael, que sou eu, caso você ainda não me conheça. Então tem lá e eu comecei a escrever a apresentação que eu vou fazer. Vai demorar mais ou menos 45 segundos, eu fiz uma leitura cronometrada para já ter a base desse tempo. E com BG1, tá vendo que nessa parte eu coloco BG1, tá? Aí depois dessa apresentação vem a vinheta de transição para o tema. Porque eu falo, então vamos ao tema do nosso podcast. Então vai ter uma vinhetinha, uma transiçãozinha para entrar o que seria o tema, que é os 5 elementos que eu falo embaixo, já com BG2, tá? Repara nisso daí. Depois uma vinheta de transição, né, bem rápida, 2 segundinhos, para voltar à minha fala. Então, cada alteração de assunto, cada alteração de mudança de tema ou de fala, você percebe que tem um BG diferente, tem que ter uma transiçãozinha. Então, aí a gente continua. Vocês já ouviram falar dos 5 elementos e aí eu vou, falar sobre esse tema. Por que eu ainda não coloquei? Eu estou em contato com uma especialista desse assunto, tá? Estou em contato via e-mail para que ela participe desse programa. Então, muitas coisas vão ser alteradas conforme o que ela for me mandar. Como que a gente vai fazer isso? Eu estou trocando esses e-mails com ela para viabilizar essa participação, para que ela explique um pouquinho dos 5 elementos e cada elemento para deixar o nosso podcast mais rico. Então, a gente vai fazer como se fosse uma entrevista fake. Eu estou conversando com ela, eu vou mandar as perguntas que eu vou fazer e ela vai gravar isso em áudio e me mandar. Então, durante o podcast, a gravação do podcast, eu vou montar como se eu estivesse ao lado dela. Mas, no caso, ela está em outro lugar e eu estou, como vocês sabem, na minha casa em isolamento social. Tudo bem? Então, perceba que esse é o primeiro trecho que eu apresentei para vocês no vídeo anterior, para a gente falar desses 5 elementos. Seria o que? A apresentação inicial, vinheta, apresentação pessoal, apresentação do tema que vai ser e apresentação do convidado. Aí depois, olha só, quando tem a parte aqui, vou deixar o meu dedinho aqui nessa parte aqui, Muito bem, como é muita informação, vamos curtir a musiquinha antes. Lembra que eu falei que a gente vai fazer com que as músicas sejam uma transição para esses assuntos? Então, nessa primeira parte, que está descrita aqui, é a apresentação, a introdução ao tema e o geral. E aí a gente entra com a música para ir no próximo bloco ser elemento por elemento. Aí no próximo bloco a gente entraria com o elemento terra. Vamos falar sobre o elemento terra
e aí entra uma outra música para ir para o próximo elemento e assim vai. Então dessa forma a gente está montando o nosso podcast. Legal? Então vocês estão fazendo junto comigo. Lembra que eu pedi para vocês irem pesquisando e anotando? Coloque o celular de um lado, folha do outro, vai escutando, vai pesquisando e vai fazendo à mão. Se não tem o computador, faz na mão, não é isso? A gente dá um jeito para tudo nessa vida. Só querer. Então, esse é o roteiro se iniciando, o roteiro se desenhando diante dos nossos olhos aí para finalizarmos esse podcast em breve. Ok? O que falta? Terminar essa questão com a convidada sobre esses elementos, para aí sim eu poder finalizar a transcrição da minha apresentação sobre o tema, porque eu não vou deixar informação repetida. Então eu preciso saber o que ela vai falar para eu poder fazer essa apresentação, certo? Decidirmos as músicas. Então tenho que ver as músicas de cada elemento, eu já tenho uma pesquisinha básica com algumas opções, e aí eu vou decidir isso daí. E fecharmos tudo isso com um roteiro único e gravarmos e finalizarmos isso. Tá certo? Gente, qualquer coisa, comenta aqui embaixo, assista os vídeos anteriores das outras faixas etárias e eu vou deixar agora aqui o card da vinhetinha sendo criada para você assistir, tá bom? Um abraço e tchau!